Primeira pergunta: como você vê o funcionamento dos líderes no corpo de Cristo? Efésios 4, verso 16, na verdade, Efésios é a carta da igreja. Quando você quer saber a respeito de unidade do corpo, vida de igreja, um dos melhores livros para você saber a respeito de igreja é o livro de Efésios. E Efésios 4,16 fala o seguinte: dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, né? Esse braço, ele está funcionando, mas ele só consegue ter força, ele só consegue se movimentar através dessa junta, através desse vínculo. Qual que é o grande problema de um jogador de futebol? E olha que eu não entendo nada de futebol. Ele pode estar muito bem treinado, ele pode ter uma capacidade física muito boa, mas se ele tiver problema nos ligamentos, ele vai ter ele literalmente para a sua função como jogador, como atleta. A igreja, cada um funciona numa parte do corpo de Cristo. Esse osso funciona aqui, esse dedinho funciona aqui. É aqui que ele foi feito para funcionar aqui. Esse ombro aqui, essa cravícula foi feita para funcionar aqui. É aqui que ela funciona. Agora, por mais que cada um saiba funcionar no lugar certo, é importante a gente entender que existem os vínculos, os ligamentos. Se eu tenho problema no ligamento, essa parte aqui não vai funcionar bem. O que são os ligamentos? São os nossos vínculos. Muitas das vezes cada um sabe o que tem que fazer na igreja, mas muitas das vezes nós não estamos ligados uns aos outros. Não há relacionamento, não há comunhão, não há mesa, não há unidade no corpo. As pessoas não sabem estar ligadas umas às outras. Nós temos que entender isso. Cada pessoa funciona no corpo de Cristo para uma determinada função. Fulano foi feito para fazer isso. Não adianta você tentar pegar o meu braço e colocar no lugar da perna, que não vai funcionar. E muitas vezes nós líderes erramos quando a gente está querendo que as pessoas sejam aquilo que elas não foram feitas para funcionar no corpo de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio das juntas cresce. Corpo de Cristo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, não é em imposição, não é enfiando goela abaixo que a pessoa tem que fazer. Em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Se você ler antes, o 11, né, que vai falar sobre, aqui está no 16, a conclusão do pensamento de Paulo. Mas lá no 11 fala: e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu entendo que cada um foi feito para funcionar no corpo de Cristo a partir daquilo que Deus chamou cada um. Então qual que é o problema? Vamos pensar, não está aqui na lista de Efésios 4:11, mas tem outros textos que Paulo fala, em Atos, fala a respeito dos diáconos. Geralmente na igreja a gente tem a seguinte mentalidade: existe o obreiro, existe o diácono, existe o presbítero, existe o pastor, e aí vai. Então a gente vê isso como uma hierarquia. Então quando você pega um cara e ordena ele diácono, automaticamente você já está dizendo para ele que existe um trilho para ele andar, para ele percorrer, para que ele seja pastor, para que ele seja um líder de expressão. Então, e aí o cara já vai lá, ele sabe que ele já foi ordenado diácono, logo ele vai ser ordenado presbítero. É claro que depende do funcionamento de cada denominação, de cada igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: cada um foi chamado por Deus para exercer aquela função. Então eu percebo que muitas das vezes você mata um diácono quando você ordena ele presbítero. Porque ele foi chamado por Deus para ser diácono no corpo. Tem pessoas que não foram chamadas para serem um pastor, ficar integralmente ali, visitando as pessoas, o tempo todo em tempo integral. Tem pessoas que podem fazer isso, mas foram chamados para ser um presbítero.
E aí você pega esse presbítero e coloca ele para ser aquilo que ele não foi chamado para ser. Às vezes você pega um diácono e coloca ele numa função que ele não foi chamado para ser. Tem pessoas que eles funcionam no corpo de Cristo como diáconos. Tem pessoas que funcionam no corpo de Cristo como presbítero. Se você perguntar para mim assim, qual que é a diferença entre diácono, presbíteros e pastores? Diácono, amado, é aquele que foi chamado para servir. Ele está atento à viúva, ele sabe quem é que está passando necessidade, é ele que monta a cesta básica, é ele que está atento às necessidades que está acontecendo ali na comunidade, ele sabe quem está passando, quem está desempregado, ele serve às mesas, e muitas vezes parece que o ministério de diaconato só serve para, só funciona na igreja para servir o pão e o cálice. Na verdade, o diácono ele vai muito mais além disso. Eu acho que servir o pão e o cálice é a função mais básica de um diácono. O diácono ele é aquela pessoa que ele está no corpo de Cristo para olhar as necessidades da comunidade. Ele está atento às realidades da comunidade. Ele se dedica ao necessitado, à viúva, ao pobre, aquele que está passando dificuldade. O presbítero ele é muito semelhante ao pastor, mas existe uma diferença. Geralmente o presbítero é uma pessoa que tem uma vida, entre aspas, secular. Eu não gosto muito dessa palavra secular, mas ele é um empresário, ele é um cara que tem sua empresa, ele é um funcionário de uma empresa, mas ele exerce no corpo de Cristo a função do aconselhamento. Ele acompanha os solteiros na igreja com os seus namoros, ele dá aula na escola dominical, ele tem o dom do ensino, ele ensina na igreja, ele é uma pessoa que está dedicada a saber como está a vida espiritual das pessoas na igreja, ele faz visitas sistematicamente aos membros da igreja, e o pastor é aquela pessoa que está dedicada à vida de oração e ao estudo da palavra. O pastor é aquele que prepara o alimento para a congregação, para as ovelhas. Então, enquanto o diácono está preocupado com as necessidades da igreja, o presbítero está preocupado com o funcionamento da igreja, com a vida moral da igreja, ele é responsável pelas escolas da igreja. O pastor é aquele que está preocupado com a palavra, ele se dedica à palavra. Pastor tem que ler Bíblia, pastor tem que estudar, pastor tem que ter biblioteca, pastor precisa se dedicar à vida de oração, pastor tem que estar pronto sempre para atender uma ovelha que está precisando ser cuidada. Quando eu vejo dessa forma, eu entendo que o corpo funciona melhor. Então, eu não posso pedir para uma pessoa ser aquilo que ela não foi chamada. E o problema é que você pega um cara que nasceu para servir, nasceu para cuidar do órfão e da viúva. Eu não estou dizendo que o pastor não possa fazer isso. Eu não estou dizendo que o presbítero não possa fazer isso. Eu não estou dizendo que o pastor não possa visitar, não possa se preocupar. Ele tem que fazer isso. O pastor, na verdade, faz um pouco de tudo isso. Mas o pastor ele se dedica mais à palavra. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer, mas é assim que eu vejo o funcionamento do corpo de Cristo, onde cada um realiza a função pelo qual ele foi chamado. Espero que eu tenha ajudado. Beijão.